Trump reage à prisão. O advogado dele culpou Moraes, os Estados Unidos cancelaram o evento militar e até a embaixada enviou um alerta crítico. Vamos às notícias. E começamos com a Embaixada dos Estados Unidos, que enviou uma mensagem direta envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Olha o que foi dito. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília compartilhou uma ameaça contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, feita pelo subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos, Darren Beattie. Ele escreveu, abre aspas, dia 7 de setembro marcou o Dia da Independência do Brasil. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado as liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Fecha aspas. A publicação entrou no ar no perfil da representação diplomática na rede social X às 10h48 da manhã desta terça-feira, quase na mesma hora em que o ministro falava sobre discursos considerados por ele golpistas e que foram proferidos pelo então presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro de 2021. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Pouco depois de Moraes concluir o voto, o filho de Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, fez um pronunciamento, cercado por outros parlamentares de oposição. Ele chamou o julgamento do pai de farsa. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. Logo depois, o advogado de Trump também se pronunciou e classificou a prisão como uma demonstração de poder. Veja só. O advogado Martin DeLuca, que representa a Trump Media e Rumble, se manifestou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, chamando até a ação de um insulto ao presidente norte-americano Donald Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio, depois do governo retirar as tarifas de 40%. São as questões tarifárias de sanções que se misturam também com as decisões judiciais. Por isso eu quero receber aqui o próprio advogado Martin DeLuca para conversar conosco. Martin, qual que é a sua avaliação então e no teu ponto de vista, a consequência que isso traz para a variação política nos Estados Unidos destas, que são as principais autoridades e que tinham ou têm também o ex-presidente Jair Bolsonaro como um aliado. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Acho que tem duas consequências. A primeira, como você ressaltou já, é que a ação do ministro Alexandre de Moraes acontece um dia depois de ter uma flexibilização dos Estados Unidos após os meses que o Lula e o Alckmin ficaram implorando para reverter algumas das tarifas, né? Então, o fato dele ter feito isso em 24 horas também caminha um recado político dentro do Brasil que eu faço o que eu quiser e não tem como me influenciar, né? Esse é o recado. É uma demonstração de poder. A segunda repercussão é que muitas pessoas estão falando, para mim em privado, o presidente Trump tem que salvar o Brasil, o presidente Trump tem que sancionar todo mundo, os Estados Unidos têm que fazer XYZ. E Estados Unidos pode acompanhar, mas os Estados Unidos, o presidente Trump não pode resolver o problema dos brasileiros desde fora. Os brasileiros mesmos que têm que resolver o problema. A relação entre Brasil e Estados Unidos piorou. O cancelamento de um evento militar e um alerta emitido para a defesa. Confira. Teve um evento que foi cancelado pelos Estados Unidos, um evento militar aqui no Brasil. E eu queria entender se isso também está nesse pacote, professor. Os Estados Unidos cancelaram um evento que estava sendo organizado pela Força Aérea Brasileira. Os militares norte-americanos também devem ficar fora do principal exercício da Marinha, que é a chamada Operação Formosa. E os sinais de distanciamento da cooperação militar preocupam, de certa maneira, o Ministério da Defesa, segundo fontes ouvidas no Ministério. Esse gesto
protestos de insatisfação dos americanos acontecem meses depois da primeira visita ao Brasil do chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, o almirante Alvin Hossel, que eu acho que fala assim o nome dele. O país pediu uma visita dele em uma base do Exército em Rio Branco, no Acre. Os oficiais gerais do lado brasileiro estranharam o pedido específico da visita a essa base, que não costuma receber autoridades estrangeiras. Houve uma tentativa de redicionar a agenda a Manaus, mas os americanos não aceitaram. E os compromissos do norte-americano acabaram ficando restritos a Brasília. Eles estão atuando no sentido justamente de gerar uma tensão e gerar um esfriamento dessas relações, algo que inclusive estava na pauta dessas conversas lá atrás, dizendo, olha, se vocês entrarem numa aventura, a relação de vocês com os militares americanos vai piorar, para parece dizer o contrário. Vocês deveriam ter entrado na aventura, ou talvez devam entrar agora, porque senão essas relações vão piorar. Eu não consigo ver essas coisas como separadas. Até porque, apesar da crise e da sua gravidade, desse ponto de tensionamento entre Brasil e Estados Unidos, é importante sempre diferenciar as relações entre governos e a relação entre estados. E até essa segunda administração Trump, dentro do processo de redemocratização nacional, a relação com os Estados Unidos, pelo menos no campo estratégico, apesar de alguns tensionamentos, tem sido boa em grande medida e temos conseguido realizar alguns elementos de aproximação importantes dentro do campo do posicionamento do Brasil no exterior, dentro do cenário da defesa. E isso é importante entender que os Estados Unidos, na perspectiva da administração Trump, entendem que esse reposicionamento do Brasil dentro dessa competição geopolítica mais ampla não pode, em grande medida, alienar os militares, porque eles são a peça fundamental da própria construção política nacional, em virtude de todo o processo de redemocratização como conhecemos e da importância da chamada sociedade militar dentro do sistema político brasileiro. E para encerrar, a fala de Donald Trump, que criticou a condenação de Jair Bolsonaro. Acompanhe. Good. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. Sob Donald Trump, a Casa Branca aplicou tarifas de 50% contra produtos brasileiros, por uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, também foi alvo de sanções financeiras previstas na Lei Magnitsky. Já o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Moraes continua praticando o que chamou de perseguições políticas. E afirmou que os Estados Unidos vão responder de acordo. Essas foram as principais reações internacionais e tudo indica que a pressão externa ainda vai aumentar. Voltamos a qualquer momento com novas atualizações. Se inscreva para ficar informado.